Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui com vocês. Bom, vamos para mais uma análise aí semanal. Dar uma olhada aqui no EURUSD, ver o que a gente pode esperar do par essa semana, beleza? Vou começar uma análise mesmo, do zero aqui com vocês, explicando alguns conceitos e pra gente dar uma olhada como é que vai ficar a visão aí para a semana, beleza? Bom, então a gente tem aqui o gráfico diário, né, do EURUSD. A gente consegue ver que aqui a gente tem uma região muito forte de acúmulo, certo? Para cá houve uma quebra de estrutura, então a gente segue com uma tendência bearish aqui, tá? E o preço pode buscar algumas regiões aqui de supply para serem mitigadas, regiões que ainda não foram, tá? Em contrapartida, porque que em teoria a gente teve o preço repousando aqui nessa região, a gente tinha esse último ponto aqui de oferta, de demanda que ainda não havia sido completamente mitigado, beleza? Então vamos identificar esse ponto, beleza? Então aqui a gente teve uma mitigação aqui dessa zona de demanda. Aqui nessa região a gente teve a quebra de estrutura, certo? Então aqui a gente teve uma quebra de estrutura no diário. A gente teve um movimento aqui, ó, na perda desse fundo que eu não considero, tá? Uma quebra de estrutura, porque esse movimento teve um pullback muito pequeno. A gente tá falando aí perto de 1000 pontos, tá? Então eu acho um movimento pequeno para o diário para ser considerado um pullback e consequentemente uma quebra de estrutura, beleza? Em contrapartida, a gente vê o que? Preço formando mínimas cada vez menores, até nesse ponto ele forma uma mínima maior, leva esta mínima e esse candle leva a máxima, beleza? Então nesse ponto aqui no diário, a gente tem uma mudança de caráter que ocorreu aqui. Então a gente tem um fluxo comprador no diário, tá? Temos um fluxo de compra aqui no diário, nesse ponto, tá? Após essa mudança de caráter aqui, o preço formou mais uma região aqui de demanda, foi parcialmente mitigada essa região. Então ela é a região que a gente tem mais recente. Eu vou remover essa, foi só para entendimento. Eu trabalho com as mais recentes, então aqui a gente tem uma região que ainda não foi completamente mitigada. A gente pode estender essa região aqui para essa sombra, tá? Porque aqui o preço pode vir e fazer só um sweep, enfim. Então essa região aqui para nós é importante, beleza? Apesar dela ter sido tocada, a gente não viu nem 50% dela ser consumida. Aqui na parte superior, a gente tem esse ponto importante de oferta, de supply, que ainda não foi consumido, não foi mitigado. A gente tem esse outro ponto, que também não foi mitigado, aqui no diário. E a gente tem a máxima do nosso range bem aqui, tá? Então esse ponto é a máxima do nosso range do diário, e esse ponto a mínima, beleza? Então esse é um pouquinho da visão que a gente tem no diário, certo? Se a gente for mensurar esse range aqui do diário, a gente tá abaixo ainda, né? A gente tá numa região de desconto de preço. Após essa mudança de caráter, então isso aqui nos faz pensar numa expectativa de movimento de alta para continuação de baixa, certo? Ele podendo vir buscar essa região ou buscar essa região, tá? A gente nunca sabe, a gente só reage. Mas esses são pontos onde a gente tem que ter atenção. Mas a expectativa do movimento, pela mudança de caráter, pela mitigação da zona de demanda do diário, é uma continuação de um movimento de alta, certo? Então,
Só para ficar claro isso. Agora a gente parte aqui para o 4 horas. Para a gente dar uma olhada no cenário como um todo aqui. No gráfico de 4 horas. Que a gente teve o preço após tocar ali na região de demanda do diário. Ele fez uma inversão de caráter também. Em um tempo gráfico de 4 horas. Quebrou uma estrutura acima. Essa foi a última quebra abaixo aqui. Depois o preço quebrou uma estrutura abaixo. Quando o preço faz isso, quebra acima, quebra abaixo, significa que ele vai ter um período de lateralização, certo? Então, isso se confirmou pra gente, tá? Então vamos só identificar aqui os pontos que foram falados. Quebra de estrutura na parte superior, inferior, perdão. Depois olha o preço, vem, sobe aqui, faz um pullback e se mantém dentro desse range, perfeito? Não houve mudanças aqui nesse range. A gente continua com o preço lateralizado, tá? Então, ó, quebra para cima, o preço faz pullback, rompe. Então a gente teve aqui, ó, um boss em 4 horas. Depois o preço sobe, faz o pullback e essa vela faz outro boss para baixo aqui, né? Invertendo novamente. Nesse ponto a gente tem máxima do range e tem mínima do range, certo? Se a gente observar máximas e mínimas aqui, em nenhum momento até lá na frente esse preço havia perdido máximas ou mínimas. Então tudo que acontece aqui dentro são quebras de subestruturas. Eu não vou marcar, mas para vocês terem uma ideia, aqui a gente teve pullback. A expectativa era que esse preço continuasse descendo. Ele fez mais um pullback de alta, então a gente pode considerar aqui uma quebra de subestrutura. Template. Depois o preço fez um movimento de alta, voltou e levou a máxima. Então a gente pode ter aqui outra quebra de subestrutura para cima. E aí novamente o preço sobe, faz o pullback, tenta continuar o movimento, não consegue. Ou tem outra subestrutura. E assim sucessivamente, beleza? Só para ficar claro. Então já temos delimitado aqui nessa ponta o nosso range. E agora eu tenho a última estrutura de 4 horas quebrada, que foi essa quebra para alta, que mudaria o nosso fluxo aí de vendedor para comprador. Então, quebra para baixo, quebra para cima, que me dá máxima e mínima atual nesses dois pontos, beleza? Então hoje essas são as máximas e mínimas que eu estou trabalhando. Se a gente for dar uma observada aqui no range, perdão, aqui no range de 4 horas, a gente está numa região premium do preço, certo? Se a gente for observar aqui, o preço já testou esta zona aqui de supply, o preço falhou em fazer nova mínima, expectativa então que essa máxima seja elevada, tá? Última região de demanda respeitada aqui embaixo, enfim, a gente tem um fluxo comprador aí também no gráfico de 4 horas, beleza? A gente tem algumas regiões que podemos identificar como potenciais regiões de demanda. Aqui a gente teve uma quebra de subestrutura, mas eu não tenho nenhuma região forte de 4 horas que de fato quebrou uma estrutura para ser marcada. A minha última região está aqui, ó, desse range, no gráfico de 4 horas. Tá? E eu tenho agora regiões internas, intermediárias, que não são tão fortes assim, né? Porque elas não provocaram nenhuma quebra de estrutura,
mas eu tenho as regiões internas, como essa aqui, por exemplo, que provocou uma quebra de subestrutura. Então, se a gente observar aqui nesse ponto, o preço fez uma mínima, depois veio que levou a máxima, tem uma quebra de subestrutura, o que me dá essa região com uma região válida de demanda, certo? O preço veio, já mitigou ela o suficiente, fez mais uma quebra de subestrutura, o que me dá essa região como uma próxima região válida de demanda. Então é assim que a gente vai observando o preço para saber as regiões ainda com potencial de mitigação. Então no 4 horas a gente tem aqui fluxo comprador, estrutura compradora, 4 horas, no diário a gente tem estrutura vendedor e fluxo comprador, beleza? Se a gente der uma olhada agora no 15, em 15 minutos, o gráfico estava bem bagunçado, né? Por conta da lateralização. Aqui a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais apurada no gráfico de 15 minutos. Mas se eu não me engano, a última quebra de estrutura tinha acontecido aqui, né? A penúltima, onde houve a inversão, quebrou para cima. Depois aqui novamente ele fez uma quebra. Então a gente tem essa última região aqui sendo a nossa região de boss, beleza? Foi essa região. O que nos dá aqui essas zonas aqui de demanda. A gente pega esse inside candle aqui, tá? Para ficar claro. Então a gente tem essa região gigantesca de demanda no gráfico de 15 minutos. Então a gente lembrando aqui que a gente tá no... Isso foi fruto de notícia, né? Aqui a gente aconteceu a divulgação do payroll. O preço ele mitigou a última porção desse candle que ainda não havia sido mitigada. Esse candle foi responsável pela quebra dessa subestrutura, então era uma região válida, o preço mitigou e foi embora, tá? Então a gente tem uma região interessante. Alguns refinamentos podem ser aplicados aqui, tá? Então a gente pode descer aqui nos 5 minutos, por exemplo, e trabalhar com essa região como sendo uma região válida ainda de mitigação para os 5 minutos, e a parte extrema que seria esse candle, o final a sombrinha desses candles aqui, tá? Então são pontos aonde o preço pode retornar aqui. Então a gente tem que ver como o preço vai desenvolver. Não significa que ele vai buscar essas regiões. Falando em termos de range, a gente tem a máxima do nosso range que foi perdida, formou uma nova máxima. Essa máxima, quando acontece esse rompimento, a gente tem a nossa mínima. Então, em termos de range de preço, trabalho, né? A gente tem esse range. Estamos em região de preço premium. Para que a gente continue pegando trades a favor da tendência, a gente tem que trabalhar em zona de preço descontado, certo? Aqui, então, abaixo dos 50%, a região que eu identifico com maior potencial de retorno seria essa, tá? Olhando um pouco aqui para a esquerda, para a gente delimitar aqui alguns pontos possíveis de reversão. A gente teve nessa região aqui, o preço consumiu, fez um sweep, consumiu liquidez e foi embora. E um pouco mais acima, existe algumas regiões que ainda não foram 100% mitigadas, certo? Aqui a gente teve a primeira mudança de caráter quando o preço chega nessa região. Tinha essa região de demanda aqui que o preço respeitou. Ele levou o consumo de liquidez acima desses dois pontos. Então, para mim, esta é uma região que ainda não foi mitigada e bastante válida para uma possível reversão num pullback, beleza? Depois eu vou voltar aqui no 4 horas só para a gente poder entender certinho. Então aqui eu tenho uma região interessante onde eu posso buscar uma reversão de preço
Lembrando que a gente tem que sempre trabalhar a favor do tempo gráfico maior, tá? Que no caso para nós aqui é o 4 horas, beleza? Deixa eu só trazer o preço para o lugar, pronto. Então o que acontece? Se a gente sabe que o preço acabou de romper e criar um novo boss, a gente teve agora um pullback considerável, certo? Qual que é o próximo movimento? O próximo movimento é um movimento de expansão. Então a gente tem que trabalhar a favor desse movimento. Só que até onde esse movimento vai acontecer, a gente não sabe. Para isso, a gente tem que delimitar alguns pontos com potencial de reversão, potencial alvo para que o preço comece a realizar o pullback num tempo gráfico maior, por exemplo. Então a gente tem que observar sempre as regiões que estão à esquerda, porque é nelas que nós vamos delimitar e marcar as nossas regiões de oferta e demanda. Se a gente der uma observada aqui, por exemplo, nessa região, depois dessa acumulação que teve aqui, o preço consumiu a liquidez e desceu forte, deixando aqui insuficiência no preço. Então essa também é uma região excelente em 15 minutos para a gente deixar demarcada e ficar atento para uma possível reversão. Essa reversão significa que vai inverter a tendência? Não, não significa. Significa que é um ponto aonde esse preço está se expandindo e ele pode começar a reverter para iniciar o pullback. Então, a gente tem esse ponto também em 15 minutos, beleza? Como supply aqui, como oferta. Basicamente, esse é o cenário que eu vejo hoje o EURUSD. Tá? A gente trabalha sempre nos ranges, tanto 4 horas quanto no range de 15 minutos. Como foi dito, o range hoje de 4 horas, só para a gente ver aqui como um range funciona dentro do outro. A gente tem um range aqui de 4 horas, em uma zona de preço premium, tá? Onde as opções de venda são melhores. E a gente tem um range de 15 minutos, que está dentro da região premium do 4 horas, e ele também está dentro da região premium do 15 minutos. Então um cenário ideal para a gente pegar essa continuação até, se possível, reversão, seria o preço retornar nessas regiões, nos confirmar essa inversão e continuação, tá? Esses seriam bons cenários para a gente pensar em compra. E as vendas a gente só vai fazer boas vendas, né? A partir do momento que essa máxima aqui for levada e o preço começar a dar sinais de reversão nos tempos gráficos maiores. Porque se a gente tem um preço nessa região, a gente tem que entender que no diário ele está cumprindo o pullback a pelo menos 50%. Então ele expande, faz o pullback. O pullback vai terminar aqui? Não sei, mas essa é uma região que o preço pode reagir, assim como ele pode simplesmente vir aqui, voltar e buscar essa região mais acima, extrema, e aí sim continuar o movimento de baixa. Porque o que é preciso ficar claro é que a gente está com um cenário vendedor, apesar de termos fluxo comprador. Então, para quem opera, quem faz operações intradiárias, a gente consegue pegar todos os momentos, todas essas pernadas que o mercado dá. Sabendo disso, aqui no 4 horas eu já tenho aqui, ó, tive uma pernada de alta, ele realizou o pullback, ele ainda continua na pernada de alta. A expectativa de movimento é que ele leve essa máxima, para ele cumprir o pullback do gráfico diário, que está aqui, e ele está nessa pernada aqui, ó, ainda não completou nem os 50%. A gente tem que entender esses momentos para saber como se posicionar. Beleza? Então é isso. Espero que essa análise tenha sido útil. Tem muito conceito aqui. Espero que vocês possam utilizar e levar isso aí pro operacional de vocês. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu!